ótima quarta-feira a todos. Hoje, dia 30, né, de setembro de 2020, né? O mês aí se encerrando aí, né? Amanhã já começamos o mês aí de outubro, né? E eu venho aqui mais uma vez, né, dar aí algumas informações. Espero que todos estejam bem, com saúde, né, seguros, né? Se estiverem trabalhando aí, né, tomem aí as devidas precauções, né, para que possamos aí continuar aí sempre firmes e fortes, né, como sempre, né? A gente precisamos trabalhar sim, mas não podemos nos esquecer dos cuidados, né, com a, com a nossa saúde, né, para que também, né, possamos cuidar também da nossa família, né, das nossas famílias, né, dos nossos amigos, né, e, né, em cima disso, né, brigar e lutar também para melhorar as condições de trabalho, né, que nós temos, né, no nosso país, né, colocar na cabeça das pessoas, né, que elas são trabalhadoras, né, seja ela, né, servidora pública ou não, pessoas que trabalham aí, né, no comércio em geral, no comércio ambulante, né, trabalham aí nos aplicativos, né, de comidas, aplicativos aí de transportes, né, colocar para essas pessoas que, né, hoje por mais que muitas delas sejam MEIs, microempreendedoras, elas não deixam de ser trabalhadoras, né, elas não deixam de ser da classe trabalhadora, né. Nós temos que colocar na cabeça das pessoas que existem classes sociais, né, que é a classe trabalhadora, a classe C, né, que é a maioria da população, mais de 90% é a classe C, que é a classe trabalhadora, que é a classe que faz o país andar, a classe que trabalha, que produz alguma coisa, a classe que paga mais impostos, porque a classe A, né, a classe dos burgueses, né, a elite desse país, ela quase nada produz, né, as suas indústrias, as suas empresas, hoje em dia, elas só servem mais para especulações, elas não servem nada mais do que isso, né, elas servem aí para se ter papéis nas bolsas, né, nas bolsas de valores, para que, né, com esses papéis, os acionistas majoritários dessas empresas ganhem, né, rendas, né, com a subida dos papéis, né, com a valorização desses papéis nas bolsas de valores, né. Então se produz sim algumas coisas hoje em dia, sim, nessas empresas, nessas indústrias, mas, né, tá quase toda ela financiarizada, produzindo muito pouco, né. Fiesp mesmo aqui, que é a Federação das Indústrias de São Paulo, né, apoia o atual governo por questão do Guedes, né, está aí, né, respondendo aos seus anseios, né, que é manter aí o capital financeiro hegemônico, né, o capital financeiro aí garantindo aí o seu pagamento, né, dos juros da dívida, né, ou então o Estado brasileiro paga, né, por isso que se segura o teto de gastos, não se fura o teto de gastos. Esse teto de gastos foi imposto, né, no governo Temer, foi votado, né, para manter aí, né, dinheiro em caixa, né, para que o Estado brasileiro não gastasse tanto dinheiro em infraestrutura e em projetos sociais, e que se sobrasse o dinheiro, né, necessário para pagamento dessa dívida, né, essa dívida pública, uma dívida agressiva, uma dívida bandida, né, que nós sabemos que não existe, né. Então, né, igual, né, muitos economistas, né, principalmente a Maria Lúcia Fatorelli, ela exemplifica muito isso, né, que mais de 40% do nosso PIB, né, do produto interno bruto e de tudo que é produzido, 40% dessa riqueza do país vai para pagamento dessa dívida, para pagar, né, renda e juros de títulos, né, emitidos a grandes economias, né, grandes burgueses, grandes capitalistas, né, muitos deles de fora, que vêm aqui só ganhar dinheiro em cima das nossas costas, e quase nada é investido no resto, né, como saúde, educação, transporte, segurança. Isso fica aquém, né,
aquém do pagamento aí, né, do que é gasto com o pagamento de, né, da dívida, né? E nós tentando sobreviver aí a todo custo, né, com os governos que quando entram no poder, igual esse que nós estamos agora, né, atravessando, não propõe nada, né? Propõe nada de estrutural para deixar aí o país com, né, com a política não de governo, mas de Estado, né? Uma política aí pujante, né? Uma política consistente que melhore nossa vida, né? Que nos dê qualidade de vida, né? Melhore as condições de trabalho, as condições de vivência da população brasileira. Pelo contrário, eles querem que nós nos arrisquemos a trabalhar, né? E nos esqueçamos aí, né, da nossa saúde, dos nossos familiares. E caso alguém venha pegar a doença e morrer, eles só, né, igual o presidente diz, né, venha, né, até as redes sociais ou a televisão dizer que a gente morremos porque tínhamos que morrer, porque nós tínhamos, né, comorbidades, né, alguma patologia que, né, já estávamos prestes a morrer mesmo. Parece uma política, né, uma política higienista, né, de limpeza, né, como era feito no regime de Hitler, né, no nazismo, né, fazer aquela limpeza e ficar só os fortes sobrevivendo, e nisso salva a nação, né, mas só com os fortes, e os mais fracos que se lasquem, né, nisso vai os negros, os da periferia, né, os velhos, né, as pessoas mais pobres, né, que se alimentam mal, que tem uma saúde precária, né? E aí é esse governo que, né, que foi eleito por muitos ditos cristãos, que de cristãos não tem nada, né, que vem com essa política, né, essa necropolítica, né, a política da morte, né? E quando morrem seus cidadãos, eles dizem que o Estado sobrevive, né? A nação sobrevive. Então assim, é para salvar a nação com a morte, né, da sua população, né? E a população, né, mais frágil, né? Infelizmente, ok? Vamos, pessoal, refletir, né, do que anda acontecendo. Vamos estudar, vamos nos politizar, para que essas coisas não aconteçam jamais, né? Nunca mais aconteçam novamente, ok? Eu peço a ajuda de vocês aí para que deem um like no meu canal aí, compartilhem o vídeo, né? Tragam pessoas para se inscreverem, ou caso também queiram, né, se puderem, façam canais também no YouTube, né? Façam textos, publiquem nas suas redes sociais, alertem as pessoas, tentem fazer o máximo possível para esclarecer, né, as pessoas que não têm muito conhecimento, as pessoas mais leigas, né? Vamos fazer essa corrente aí para que, né, nossa população no geral, ela comece a ter esclarecimento de seus direitos, né? Seus deveres e direitos, né? E que nós possamos, né, quem sabe um dia, né, que essa nação tem tudo para ser sim uma potência, né? Uma potência, mas uma potência esclarecida, que tenha educação, que tenha segurança, transporte, saúde, né, que seja politizada, que participe das decisões que são tomadas e não fique só esperando os outros resolverem as coisas para ela, ok? Vamos lá para algumas informações, né? Bolsonaro disse a Cássio Nunes: vai ser você, e o levou à casa de Gilmar Mendes. Jair Bolsonaro comunicou ao ministro do STF sobre a escolha do desembargador do TRF1, Cássio Nunes, para a vaga de Celso de Mello, o que surpreendeu tanto os magistrados quanto o próprio escolhido, que não figurava em nenhuma das listas de apostas, né? Esse desembargador aí que está sendo cogitado para a vaga de Celso de Mello, que parece, né, que andou antecipando aí a sua aposentadoria para o próximo dia 13 de outubro agora, né? E o presidente da República tem aí, né, o direito de escolha, logicamente, que ele escolhendo o nome, né, ele também tem que fazer uma articulação política, né, no Senado, porque a sabatina se dará no Senado. E o Senado é que vai sabatinar o candidato, né, à vaga, se ele assume ou não, né? Esperar aí para ver, né? Ministério Público do Rio de Janeiro
suspende denúncia contra Flávio Bolsonaro e Queiroz após vazamento do Globo. O procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Bucem, suspendeu a apresentação da denúncia, depois que o conteúdo da peça foi divulgado para a imprensa antes de ser entregue à Justiça, segundo o jornal Valor Econômico. Esse camarada aqui, filho do presidente, tá mais enrolado, né, que tudo que a gente possa imaginar, né? E parece que não anda, né? Sempre alguma coisa aparece para postergar mais, para dificultar, para demorar o processo, né? Quem sabe para depois de um tempo esses processos, né, eles venham aí a caducar, né, prescrever. Falava-se tanto disso, né, quando era contra os governos, né, contra políticos de esquerda, agora com eles tudo pode, né. Defesa de Lula entra com novo habeas corpus ao STF para suspender caso do triplex. Advogados tentam suspender o andamento do processo do triplex no Guarujá, no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, até que a segunda turma do Supremo não analise o pedido de suspeição de Moro. Tá na hora, né, de colocar esse juiz como suspeito, né, porque já demonstrou, né, e até depois, né, do despacho, né, que ele condenou o presidente Lula, né, e tem, né, ele foi, né, o Sérgio Moro, ele pegou e foi tentar justificar aí, né, a sua decisão. Ele disse, né, num trecho lá que a condenação, né, pelo caso do sítio triplex não tinha nada a ver com a corrupção na Petrobras. Só que a Lava Jato, ela, né, estava, né, fazendo aí as suas investigações, né, e seus julgamentos em cima, né, só de processos relevantes, né, a corrupção, né, da Petrobras, né. E ele disse que não tinha, né, o triplex nenhuma relação, né. Mas se não tinha relação, por que ele fez o julgamento, né, e condenou o ex-presidente, né? Então, para vocês verem que totalmente foi feito isso mesmo para, né, que o ex-presidente fosse, né, condenado, né, fosse preso e fosse tirado, né, da campanha para a presidência da República em 2018, né? E depois, logo após isso, né, o ex-juiz mesmo aceitou o cargo de ministro da Justiça no governo que acabou ganhando as eleições, né? Se isso não é ser suspeito, eu não sei mais o que é, né? Bolsonaro indicará Cássio Nunes para o STF, segundo Lauro Jardim. Colunista do Globo traz o nome do desembargador do Piauí. Cássio Nunes, Marques como acertado pelo presidente para ocupar a vaga de Celso de Mello. Aquilo que eu já tinha falado agora, né? Vamos esperar aí, né? E ver aí o que se avizinha aí, né? Se essa decisão, né, se procede, se ela vai, né, vai continuar, né, com esse nome, né, se ele vai continuar com esse nome aí ou se ele vai indicar um outro, né? Pode ser um blefe aí, né? Esperar aí quando, né, o Celso de Mello se aposentar para ver se esse, né, desembargador mesmo é que vai ser o indicado, né? Com a economia sem rumo, o Brasil tem desemprego recorde no trimestre até julho. O terceiro trimestre começou com 13,1 milhões de desempregados, né? E o menor número de pessoas ocupadas da série histórica. Taxa de desemprego nos 3 meses até julho chegou a 13%, né? 13,8%. O terceiro trimestre começou com 13 milhões de desempregados no Brasil e o menor número de pessoas ocupadas da série histórica, levando a taxa de desemprego a saltar para o recorde de quase 14% nos 3 meses de julho, com o mercado de trabalho sob contínua pressão das consequências da Covid-19. Cadê? Tem um probleminha aqui na internet, pessoal, só, né, peço desculpas, né? A taxa de desemprego subiu 1,2 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e contra 11,8% no mesmo período de 2019. Esse é o nível mais alto da série histórica, iniciada em 2012, de acordo com os dados da PNAD, contínua, divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O resultado ainda ficou um pouco acima da mediana
das previsões em pesquisa da Reuters de que a taxa ficaria em 13,7% no período. Nos 3 meses até julho, o Brasil contabilizava 13,130 milhões de desempregados, né? 13 milhões 130 mil desempregados como consequência das medidas de contenção do coronavírus, que vem afetando a economia desde o final de março. O número de desempregos no trimestre até julho representa alta de 2,5% em relação aos 3 meses imediatamente anteriores e avanço de 4,5% sobre o mesmo período do ano anterior. Entre maio e julho, houve ainda queda de 8,1% no número de pessoas ocupadas na comparação com o trimestre imediatamente anterior, além de recuo de 12,3% sobre o mesmo período do ano passado. Com isso, o número de pessoas ocupadas chegou no período de 82 milhões, o menor contingente da série. O nível de ocupação também foi o mais baixo da série, atingindo 47,1%, uma queda de 4,5 pontos frente ao trimestre anterior e de 7,6 pontos contra o mesmo trimestre de 2019. Os resultados das últimas 5 divulgações mostram uma retração muito grande na população ocupada. É um acúmulo de perdas que leva a esses patamares negativos, disse a gerente da pesquisa Adriana Berengui. No auge da pandemia, houve um forte movimento de pessoas que estavam desempregadas ou perderam trabalho em direção à população fora da força, ou seja, aquele grupo que estava sem trabalho e não buscava uma vaga. Com a flexibilização das medidas de isolamento social, muitas pessoas estariam se encorajando a voltar a buscar uma vaga no mercado de trabalho. A população fora da força de trabalho atingiu o recorde da série e chegou a 78 milhões de pessoas, mais de 8 milhões em relação ao trimestre anterior e mais 14,1 milhões frente ao mesmo trimestre de 2019. Entretanto, o aumento foi menor do que no trimestre encerrado em junho, quando o ganho foi de 10 milhões de pessoas. A população fora da força aumentou muito, mas em julho aumentou menos. Isso pode indicar um certo retorno das pessoas ao trabalho. Os movimentos ainda são discretos no comparativo com todo o período, mas é um indicativo, explicou Berengui, ou Berengai, né? Então, pessoal, não tem aí um projeto, um plano de frente, né? Um projeto aí, uma criação de postos de trabalho, né? De frentes de trabalho, né? Alguns tentam conseguir alguma vaga aí, mas está difícil, né? Já estava difícil antes da pandemia. Fizeram aí todas as medidas aí, né, neoliberais aí para tentar criar postos de trabalho, retirando direitos, né? Desde a época do Temer, né, com a criação lá e aprovação da terceirização, né? A lei da terceirização, a reforma trabalhistas que tirou vários direitos dos trabalhadores, não melhorou em nada. Reforma da Previdência passaram também, não aumentou postos de trabalho, né? Só aumentou o desemprego mais ainda, né? Desoneração da folha, né? E há outras reformas que estão em pautas agora, como a tributária e a administrativa, que está aí para ser votada, né? Estão aí, né, discutindo ainda. E aí assim mesmo não conseguem, né, criar postos de trabalho, né, frentes de trabalho. Seria interessante, né, o governo fazer a economia crescer de novo, né, e modernizar o país aí, aumentando e, né, fazendo sua infraestrutura crescer, né, do que esperar para o capital aí privado, né, esperar aí as indústrias, né, os grandes empresários fazerem isso, a iniciativa privada, porque não vão fazer, né, eles estão aí atrelados aí ao mercado financeiro e nisso eles querem continuar, né. E a gente, né, só estamos vendo aí, né, a população se uberizando, né, caindo aí em entregas de comidas por aplicativos, né, por aplicativos de transportes aí, né, e outros, né, criando meios aí para vender balas na rua, né, para trabalhar de camelôs. Então é isso, infelizmente, né, é uma decadência total aí, né, das relações, né, direitos do trabalho, total. Infelizmente, se a gente não acordar, né, nós vamos praticamente virar totalmente escravos, né, infelizmente. Pessoal, quero agradecer aí a todos vocês, desejar a todos uma ótima tarde aí de quarta-feira, né, espero aí que nós possamos entrar aí no mês de outubro aí, né,
com saúde, né, com segurança, com paz, e possamos continuar juntos aí, né, para tentar finalizar o ano aí, né, melhorando aí nossas condições, né, fazendo com que as pessoas, né, tenham consciência, né, que não vão, né, não saiam de casa para ir até as urnas esse ano para votar, né, de qualquer forma, votar em qualquer um, né, que pensem bem em quem eles vão escolher para representá-los, né, e quem sabe também, né, nós possamos também, né, entrar no meio também, para que nós mesmos possamos mudar essa história aí, ok? Um forte abraço, até mais.